Olá, caros alunos e alunas das turmas do subsequente e dos quartos anos. Hoje nós vamos falar a respeito de um tópico, de um texto do Regis de Moraes, foi retirado de uma obra dele, Filosofia, Ciência e Tecnologia, de um texto, numa parte chamada A Ciência e Seus Caminhos, num tópico bem específico chamado A Ciência, né? Esse texto, relativamente curto, ele faz uma subdivisão e nós vamos mostrar aqui, a partir dessa subdivisão que o próprio Regis de Moraes fez, né? Ele dividiu numa espécie de introdução, depois ele fala da ciência na Idade Média, depois fala na ciência na Idade Moderna, e depois a ciência na Idade Contemporânea. E no final ele toca na questão da natureza e os objetivos da ciência. Bem, na parte introdutória, o autor fala sobre as descobertas, vistas pelo público em geral, o público do senso comum, como uma espécie de milagre. Quem não compreende o processo da ciência, o processo metodológico, ou seja, o próprio caminho da ciência, vê as descobertas científicas como uma espécie de milagre, como algo que aparece do nada, Muito é mostrado da ciência pela mídia, sem mostrar o caminho que a ciência faz, inclusive os seus fracassos, E isso acaba gerando, por um lado, uma certa mitificação da ciência, como se fosse somente o trabalho de gênios, Isso gera desnecessariamente uma espécie de mediatização da ciência e uma glamorização, do trabalho científico, o qual podemos ter sim um lado de nos orgulharmos do trabalho científico, mas não tem nada de glamouroso, é um trabalho como qualquer outro, é um trabalho intelectual, ainda nesse ponto, o Regis de Moraes fala que entre o século XVIII e XIX, nós passamos aí por um período chamado cientificista, ou positivista. Isso a gente vai retomar um pouco mais na frente quando falarmos da ciência contemporânea, Esse positivismo que vem de um pensador francês chamado Auguste Comte, A ciência, e como consequência disso, nós temos a ciência vista como uma espécie de modelo de verdade absoluta em que já esteve a religião, certo? Então ele vai colocar uma posição, um pensamento que não é dele propriamente, é de outros autores, como Max Weber, que é uma espécie de nova mitificação, A deusa agora é a deusa ciência. Bom, ainda nessa esteira, o autor ele faz uma pergunta, O que garante a verdade da ciência? O que garante a verdade da religião, por exemplo? O que garante a verdade da religião é a crença, é a fé. Fé, crença em alguma coisa. Mas a verdade da ciência é uma verdade comprovada. E como eu faço para comprovar? Como é que a ciência faz para comprovar? Através de um método. Então, o que garante a verdade da ciência é o método, é a verificação e a comprovação de uma ideia, de uma tese, a partir de um método, o tão conhecido método científico. Ele toca também numa questão muito interessante, que é fazermos a diferenciação do que é experiência e do que é experimento, É o que a gente chama de a parte empírica da ciência, o empirismo. O que é a experiência? A experiência é uma coisa que qualquer pessoa pode ter a qualquer momento. A experiência ela pode ser própria, inclusive. A experiência ela é espontânea, ela é sem planejamento, ela é assistemática, ela não tem método. Já o experimento, ou a experimentação, ela é um conceito realmente que pertence à ciência, Ela segue uma espécie de plano de pesquisa, ela respeita um método, ela respeita um sistema, Então, a gente pode dizer, como já vimos em encontros passados,
que a característica principal da ciência moderna é que ela é uma ciência experimental. Aliás, uma das características, ela tem outras que nós vamos ver. Mas uma das características principais da ciência moderna, diferente da ciência antiga e medieval, é que ela é uma ciência que se comprova através de experimentos, ou seja, é uma ciência experimental. Ele também fala na questão do problema da causalidade, né? A ciência moderna trouxe esse problema maior, nessa questão maior da ciência, que é o problema da causalidade. Fazer descobertas é procurar as suas causas. Fazer ciência é procurar as causas da natureza. Ele faz também, ainda nesse ponto, uma outra diferenciação, né, que é entre as ciências formais e as ciências factuais, né? As ciências formais são ciências teóricas, são ciências que o objeto não é visível, né? O objeto é puramente ideal. E as ciências factuais são aquelas que dependem da observação de fatos concretos, né? Do nosso dia a dia. Não somente visto a partir do senso comum, mas também visto a partir de um olhar científico. E já para terminar essa primeira parte da introdução, ele ainda lembra, né, que na Idade Antiga as ciências, que nós já batemos nessa tecla, eram puramente formais, né, ou seja, teoréticas. O segundo tópico é quando ele vem falar um pouco sobre a Idade Média, né? Existe uma visão um pouco distorcida, não está completamente errada, mas um pouco distorcida e às vezes até preconceituosa sobre a ciência na Idade Média, né? Que o próprio termo, né? O próprio significante Idade Média nos remete geralmente à Idade das Trevas, né? Ao obscurantismo, né? São adjetivos, na verdade, que nós importamos do século XVIII. Foi como o século XVIII viu a Idade Média, porque nós tivemos, sim, importantes contribuições filosóficas nesse período, né, como as contribuições do Santo Agostinho, do São Tomás de Aquino, do Roger Bacon. Porém, essas contribuições, de fato, foram parcas, né, foram poucas. A experimentação na ciência da Idade Média foi praticamente nula, né, ou puramente teórica, dando um pouco de continuidade da Idade Antiga, né? E isso se deveu principalmente pelo conceito e entendimento que a igreja tinha a respeito da natureza. Tudo estava concentrado, o problema era o conceito que eles tinham de natureza. A natureza era vista como uma coisa sagrada, né? Ao mesmo tempo sagrada e ao mesmo tempo pecaminosa, né? Como uma coisa intocável, impenetrável. É daí que Max Weber vai tirar o termo natureza encantada, né? A natureza era vista como uma coisa que não se devia mexer, deixar ela quieta lá. Então, estudar, pesquisar, muito menos, né? Não interessava a ciência da Idade Média, uma ciência sob forte influência da Igreja Católica de então, que não cabia ao cientista, não cabia ao filósofo, não cabia ao pensador penetrar na natureza para pesquisar, certo? Estava determinantemente proibido. Mas, por outro lado, é bom lembrar que as universidades, elas são uma criação medieval, né? As primeiras universidades da Europa, foram feitas justamente nesse mesmo período, né? Como a tentativa de se criar um centro, né? Um lugar concentrado para estudos, né? Agora, lembrando também que essas universidades, elas estavam baseadas, né, não só as universidades, mas como toda a ciência medieval, estavam baseadas no argumento de autoridade, né? Todo mundo poderia dizer qualquer coisa, qualquer argumento, portanto, que não contradissesse o Papa, não contradissesse a Bíblia, não fosse contra os pensadores da igreja, né, os mais importantes da igreja, como esses que eu acabei de citar, e outros, né?
Em seguida, né, o terceiro tópico, ele fala sobre justamente a Idade Moderna, que em contrapartida, né, já o Max Weber vai dizer que na Idade Média a natureza estava encantada e na Idade Moderna vai acontecer exatamente o contrário, que é o desencantamento do mundo, né? A partir de outra visão da natureza, uma visão mais humanística, né? Versus uma visão teocêntrica que havia até a Idade Média e o início do Renascimento, né? Então, falando em Renascimento, inclusive, esse tópico ele vai tocar no, no texto, que são pontos que contribuem para que aconteça uma modificação na ciência, né, que vai gerar a ciência moderna, como o próprio Renascimento, né, o Renascimento cultural e artístico, as descobertas marítimas, né, que fizeram com que muitos europeus pudessem simplesmente relativizar, né, a sua cultura, o seu pensamento, enfim, a sua visão de mundo. O próprio nascimento do experimentalismo, né, do teste, né, trazer o experimentalismo para a ciência, principalmente a partir de Galileu, e, finalmente, uma contribuição importante do Gutenberg, que foi a invenção da imprensa, que propiciou que as obras pudessem se reproduzir de forma mais rápida, né, que mais pessoas tivessem acesso à leitura, né? Os textos, os livros passaram por um período aí que a gente pode chamar de laicização. Eles deixaram de ser uma coisa propriamente sagrada, que somente alguns poderiam ter acesso, e foi o início aí de uma popularização, assim, digamos, dos livros, né? E falando em Galileu, a partir dele, nós já vimos isso, nós já batemos nessa tecla também, que é a partir dele que acontece uma mudança de mentalidade científica, né? É a partir de Galileu que nós vemos nascer aí o experimentalismo, né? A comprovação, a empiria propriamente, a partir daquele exemplo que eu sempre falo para vocês, que aquela questão dos pesos, né? Que ele foi para a Torre de Pisa, para comprovar que Aristóteles estava errado, né, com relação a dois corpos lançados ao chão na mesma altura e ao mesmo tempo. Aristóteles dizia que o mais pesado chegaria primeiro e, a partir de um experimento prático, né, o, o, o Galileu desbancou aí o pensamento milenar de Aristóteles. Também, né, a questão da rotação copernicana, né, a comprovação de que era até então, né, o Sol era o centro do universo, né, coisa observado pelo telescópio. E nós temos também a contribuição aí na Idade Moderna de outros pensadores, né, além do Galileu, como o próprio Descartes, como o próprio Bacon, né, Francis Bacon, o Pascal, o Hume e outros, né. No século conhecido, né, a partir desses, como o século das luzes, né, ou iluminismo. O autor também fala, né, nesse período aí, mais ou menos século XVIII e XIX, o aparecimento das academias científicas, né. É, é, Esse ponto é importante porque a ciência começa a se desgarrar da religião, começa a sair, não abandona as universidades, claro, as universidades é que vão promover uma mudança dentro delas, mas também a ciência passa a ser muito mais independente da igreja, dando até um caráter institucional à ciência. A ciência sai das mãos cada vez mais da religião, da igreja, e vai para a mão do Estado, né? Tem um financiamento aí estatal e às vezes até particular próprio, né, para a ciência. Na idade contemporânea, nós não vamos tocar profundamente nesse tema, né, porque é o da semana que vem, mas o autor ainda fala da questão da consequência da idade moderna, que é o cientificismo, né? Na idade contemporânea, nós temos aí o auge da tecnologia, né? Nós temos a tecnologia que aparece na idade moderna, mas que ela tem aí sua potência, né,
altamente multiplicada na idade contemporânea. Não, a partir da idade moderna, não tem como falar em ciência sem falar em técnica, ou seja, uma tecnologia, uma ciência que opera com instrumentos, e na idade contemporânea nós temos basicamente um, um poder, né, dado a essa ciência, a essa tecnologia, né? O poder tal que acaba até se virando contra a humanidade. É a ciência contra a humanidade a partir da falta de limites éticos. E aí, finalmente, nós chegamos na parte final, né, que ele denomina natureza e objetivos da ciência, em que eu vou tocar em apenas alguns tópicos, né? Quando ele fala da natureza, ele diz que é a natureza vista agora de forma lógica e metodológica. Existe uma nova racionalidade que opera no entendimento da natureza, né? É o que fazer e o como fazer. Quanto aos objetivos da ciência, ele diz que a partir da idade moderna, os objetivos passam a ser a compreender o mundo e a controlar a natureza. E aí ele faz uma pergunta: a ciência, ela é una ou ela é divisível? Ele mesmo responde: são os dois ao mesmo tempo, né? Porque os objetos da ciência são vários. A ciência ela é multifacetada, né? Subdividida, né? Ou seja, a natureza vista a partir de vários tópicos, vários pontos de vista, mas a finalidade da ciência como um todo é sempre a mesma, né? Compreender e controlar. E aí, finalmente, ele coloca que existe uma dissociação, né, entre técnica e ciência, isso já a partir da idade moderna, né? O certo seria nós falarmos em uma ciência técnica ou uma tecnociência. Não podemos falar propriamente ciência a partir da idade moderna, é uma tecnociência, né? A ciência é o porquê e a técnica o como. A ciência é o conhecimento e a técnica a habilidade. A ciência, o saber, a técnica, o saber fazer. A ciência é o poder subjetivo, né, o poder ideal, o poder do pensamento sobre o objeto, e a técnica é o poder objetivo, o poder que age sobre o objeto, né? Aí, o que nós temos aí é a união desses dois aspectos, da ciência e da técnica. E ele termina o texto lá falando em tipos de técnicas que estão lá especificados. Certo, pessoal? Hoje ficamos por aqui, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!